Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje novamente na presença do ilustre Dr. Cláudio Afonso. Iremos falar sobre direito administrativo com doutora Caroline Abreu, analista do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Hoje ela está lotada no CIGEPA, que é o Centro de Inteligência Judiciária do Estado do Pará, professora de direito administrativo e também, pessoal, ela é mentora, trabalha com mentoria de concurso, né, doutora Carol? Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Você que tem interesse em passar em concurso, vai ter informações aqui que com certeza irá contribuir muito para a sua aprovação no seu curso desejado, né, doutora Carol? Com certeza. Muito obrigada pela... Olha a intimidade, doutora Carol. Já. Pode ser Carol mesmo, tá ótimo. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. É muito importante a gente falar sobre direito administrativo. É uma matéria tão importante para concurso público e também para o dia a dia da advocacia e das pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Então, estou muito feliz em ter essa oportunidade. Doutora, vou iniciar aqui. A gente sabe que tem um pequeno roteiro, mas eu sempre atropelo o roteiro, né? Atropelo as palavras também, como pôde perceber agora. Quebra um pouquinho o protocolo, né? Totalmente. Quando há, né? Quando há. Doutora, a gente passamos agora por situações de modificações. Hoje está em evidência a questão das licitações. O que alterou? O que facilitou? O que você acha que prejudicou? O que você pode fazer no contexto geral aí da questão da lei das licitações? Certo. Lei de licitações, é melhor dizendo. Isso. Hoje a gente tem no Brasil 2 leis funcionando, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ter muita cautela. As pessoas acham que mudou tudo já. Na verdade, não. A gente tem um regime novo funcionando. Então, a gente tem a Lei 8666, que é a lei que todo mundo já conhece, né? Nossa lei de licitações. E temos, em paralelo, a Lei 14.133, que é uma lei de 2021. Como essa lei, a pergunta do Dr. Paulo, o que mudou? A gente poderia ficar aqui 24 horas falando o que mudou, né? Como ela vem alterando substancialmente o regime, o próprio legislador entende impossível fazer isso do dia para a noite. Então, a gente precisa dar um tempo para a sociedade. Quem é a sociedade? Quem é que mais usa a lei de licitações? A administração pública. A administração pública precisa se adaptar ao novo regime. Então, a lei 14.133 traz aí uma regra de transição de vigência de 2 anos. Então, desde o dia 1º de abril, que é o dia da mentira, né, de 2021, quando foi publicada a lei 14.133, até 1º de abril de 2023, aí da semana que vem, a gente tem essa regra de transição, onde estão a 8666 e a 14.133 andando juntas no sistema. Então, a gente tem hoje 2 leis em funcionamento. Mas a nova legislação, ela traz diversas alterações. De uma maneira geral, um ponto que chama muita atenção de quem está atuando na prática de licitações, das empresas que estão ali participando do procedimento licitatório, são as modalidades. Então, a gente tem aí 2 modalidades que deixam de existir, que é o convite, que era uma modalidade muito utilizada, porque a administração pública chamava empresa X, você não quer participar? Empresa Y, você não quer participar? Esse é o convite, né? A ideia do convite é literalmente, tanto que o convite não tinha nenhum edital, existia apenas a carta convite, como você falou. O que definia? O convite seria a questão de os limites de valores. Isso. De serviço. Antes a gente tinha, na 8666, a gente tem um padrão de decisão de modalidade por valor. Convite, tomada de preços, concorrência. Sim. Aqui o parâmetro era valor. Hoje acaba isso. Com a Lei 14.133, a gente não tem mais nenhuma escolha de modalidade por valor. Agora, o foco da modalidade é o objeto do contrato. Então, se eu vou fazer uma compra de um bem e serviço comum, pregão. Se eu vou fazer uma compra de um bem e serviço especial, concorrência. Não interessa o valor mais para a administração pública. Tá? Isso é uma primeira grande mudança aí. E ficaria apenas essas 2 modalidades ou teria outras modalidades? Não, as 2, tomada de preço e convite, saem. Sim. Ficam, que já existia na Lei 8666. Concorrência, concurso e leilão. Essas 3 já existiam e são mantidas. Além delas, é importante falar, existia 2 leis em paralelo, junto com a 8666, também atuando aí no nosso regime jurídico, que é a Lei do Pregão, 10.520, que hoje a gente pode falar que 95% das licitações da administração pública são feitas por pregão. A administração pública não compra sem utilizar pregão. O pregão também vai ser revogado, tá? Dia 1º de abril de 2023,
a lei do pregão vai ser revogada. E quem vai reger a lei do pregão? A 14.133. Então a gente tem novas regras para o pregão, mas ele continua lá. Absorveu, né? A lei ela absorveu perfeitamente. Ela trouxe pro microsistema dela. Perfeito. Não existe mais leis esparsas, como a gente tinha. 8666, pregão, RDC. Não, agora tá todo mundo no mesmo pacote, tá? Doutora e a RDC Carol, foi também revogada. E assim, eu sou empresário, microempresário, pequeno empresário, e eu quero vender, tenho um produto e quero participar, eu quero vender para Eu quero ter como cliente a administração pública. Eu quero ter como cliente. Como é que eu faço? O que eu preciso? Como é que eu participo? Porque as pessoas, às vezes, elas não entendem, elas não compreendem, nem todo mundo sabe como é que a administração pública faz isso. Como é que ela compra? Né? Como é que ela compra, como é que ela faz uma obra, como é que ela contrata serviço, como é que ela vende as coisas dela, não é verdade? E até qual seriam os valores exatamente, que determinam a obrigatoriedade de Como é que eu faço assim? Como é que o pessoal que está assistindo a gente, como é que o empresário que está assistindo a gente, como é que ele sabe, como é que ele faz para participar disso? Até, doutora, porque até para você entender, o podcast ele não é direcionado apenas para a comunidade jurídica, ele é direcionado para a população no todo. Geral, então, muitas pessoas que possam estar assistindo, provavelmente tem empresa, já teve interesse em participar de alguma licitação, mas não sabe, ter os órgãos públicos como cliente, mas não teve a oportunidade ou conhecimento para poder exercer esse papel, né? E existe um mito também, né, de que é um processo complexo. Sim. Na verdade, não é um processo complexo. Ele é um processo e, por si só, ele tem regras. Nós, pessoas normais, a gente sai daqui, quer comprar, não tem limite no cartão, você arranja limite e compra, né? A administração pública, por determinação da Constituição Federal, ela não pode fazer isso. Qualquer ato dela de comprar um bem, um serviço, mandar fazer uma obra, ela necessariamente tem que licitar. Eu sempre brinco na sala de aula com meus alunos. Entendam que a licitação é uma prévia de um fim, que é a contratação. Na verdade, a administração pública quer contratar para comprar, para uma obra, para um serviço. Mas ela é obrigada a antes licitar. A gente está acostumado a falar só de licitação e esquece que o fim é a contratação. Por isso que muitas pessoas usam a expressão certame, né? Sim, exatamente. Exatamente essa é a lógica. E se a administração pública quer contratar e ela não pode diretamente escolher a empresa A, B ou C, porque a administração pública tem como princípio básico o princípio da impessoalidade, então você não vai poder escolher a empresa, tá? Então você tem que dar as mesmas oportunidades para todos e escolher a melhor proposta. É assim que está lá na Constituição. Mas é assim que funciona? É assim que funciona, sim. A melhor proposta ela é um termo extremamente relativo. Por que relativo, Carol? Porque a lei traz tipos de licitação. Tipos são os critérios de julgamento. Critérios de julgamento. Então, pode ser que em um edital o critério seja o menor preço. Então, a empresa X que apresentou o menor preço vai ganhar. Mas pode ser que no outro edital o critério seja a melhor técnica e o preço em si não garante a melhor proposta. Sim. Então, aquela empresa que naquele primeiro edital venceu, nesse aqui ela pode não vencer. Hoje a gente tem um tipo chamado maior retorno econômico, é quem dá mais para a administração pública. E não é dinheiro, não. Gera um investimento, gera um retorno econômico para a mão de obra, isso tudo pode ser implantado. Né? Certificados internacionais para a administração pública ter um respeito internacional. Então, uma empresa que vai gerar esse know-how para a administração pública, isso é validado. Mas, essas questões assim se tornam... Eu entendo, acho válido, acho que realmente deve ser isso implantado, analisar o contexto geral, ver o que é melhor para a sociedade, que é o interesse dos órgãos públicos, Sim. né? Todavia, essa flexibilidade que existe fica muito subjetiva. Fala assim, o que é o melhor serviço? O que é o melhor para a sociedade? Parece que dá uma margem da pessoa fazer o que eles mais gostam no Brasil, cambalacho. Essa questão que tu falaste aí, Paulo, eu ia deixar para falar mais para frente, um pouquinho, né? Por conta dessas... na verdade, assim, o que agora está me aguçando a curiosidade é exatamente assim. A doutora falou em menor preço, técnica, né? Maior retorno. Por exemplo, maior retorno. Técnica e preço, também porque existe. Tem um edital que pode querer os dois. Existe. Menor preço e técnico. Ou seja, o cara tem que me dar os dois. Isso. Beleza, aí tem um melhor retorno, que eu até pensei aqui agora já num certame aqui, que seria o
Pode ser cumulativo. O feedback, né? Não. É obrigatório ser um. Só que tem um chamado melhor técnica e preço. Sim. Entendeu? Que cumula os dois. A Cumula lei os dois, traz 5 tipos de licitação. Menor preço, melhor técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto e maior lance, que é o específico do leilão. Sim. Tá? E tem aquela questão também daquele por exemplo, hoje, até para facilitar mais o acesso de interessados em ter como clientes o poder público, né? Eles fazem aqueles gente, é cadastro geral de preço, não é banco de... Registro de preço. Registro de preço, né? A ata de registro de preço. A ata de registro de preço. Por ata. exemplo, a Secretaria de Educação do Pará vai vender, quer comprar, vamos dizer... Papel higiênico. Papel higiênico. Isso. Aí ela já tem lá num determinado setor, dependendo de onde é o recurso, né? Por exemplo, recurso federal. Aí está lá, naquela secretaria, a ata. E aí aquela empresa vai lá e diz, olha, eu quero vender isso aqui. E ela se inscreve lá. Isso é muito comum. Agora, só um detalhe. Para que seja feito a ata é um objeto de licitação. Sim. Então, o que a gente faz? Publica o edital. Objeto de licitação, comprar alguma coisa, não. Ata de registro de preços. A gente chama isso de sistema de registro de preços. Quem vai fazer, né? Tá. Então, a administração pública sabe que ela compra muito papel A4. Sabe que ela compra muita caneta. Sabe que ela compra muito papel higiênico. Ao invés de cada compra ela fazer uma licitação, ela cria uma ata. E aí ela faz uma licitação para constituir a ata. Tá? Feita a ata, vai estar lá o tipo de licitação. Menor preço, vamos dizer assim. Vai escolher lá as empresas. Só que na ata não vai ter uma melhor proposta. Vai ser descrita em ordem decrescente, do menor preço para o maior preço. Ou seja, empresa A, mais barato. Empresa segundo lugar, terceiro lugar. E fica lá a ata bonitinha. A administração pública passou 3 meses e quer comprar um papel A4. Ela precisa fazer uma licitação ou ela pode comprar pela ata? Pela ata. O mais complexo disso e o que gera muitas demandas a nível de Tribunal de Contas e Poder Judiciário é que às vezes a administração pública tem a ata já bonitinha e ela faz outra licitação. E aí a gente desconfia nesse processo de o quê? De um direcionamento. Porque aqui na ata ela está com a ordem correta. Ela já tem quem vende melhor e tal, preço. né? Como é que funciona aquele sistema de ata de adesão? Vamos supor, o Exatamente Estado fez uma isso. ata, aí eu posso utilizar ela em outro Estado, outro município. Sim. Isso Como é muito funciona comum. E tudo isso é pautado em um princípio: eficiência. Não precisa, por exemplo, o que acontece? O Tribunal de Justiça faz uma licitação para fazer uma ata, tá? A Assembleia Legislativa, porque a ata ela não é feita pelo Estado em si, ela é feita pelo órgão. Sim. A Assembleia Legislativa quer comprar papel A4. E ela sabe que lá no tribunal tem uma ata já. O que ela faz? Quero aderir à ata. E esse órgão aqui, responsável pela ata, ele pode permitir essa aderência, tranquilamente. A empresa vai conseguir vender mais, que é ótimo para a empresa, né? E esse outro órgão aqui, ao invés de fazer todo um procedimento licitatório, que faz parte, ele não precisa fazer, ele adere. Isso é possível dentro do sistema legislativo hoje, tá? Então, por exemplo, Carol... Agora, tem só um detalhe. Só para fechar isso, a ata de preço ela tem um prazo. E o prazo dela é de 1 ano, prorrogado por mais 1. Certo. Então, você não vai fazer uma ata e ficar lá 5 anos comprando. Até por conta das questões das alterações e das alterações de mercado. Porque Perfeito. De repente, depois de 2 anos, aquele preço está defasado. Exato. Senão você vai até quebrar aquele princípio do equilíbrio, né? O cara vai vender um produto que há 2 anos atrás era um preço, hoje está mais caro, mas lá ainda está aquele preço lá embaixo. Mas a minha outra pergunta é a seguinte. Você falou dessa validade, né? De 1 ano. Sim. Aí, a pergunta que eu ia fazer era a seguinte. Essa permissão de adesão, de aderência, né? Sim. Ela pressupõe algum custo? Por exemplo, quando a Assembleia diz para o Poder Judiciário que ela quer aderir, ela tem que pagar alguma coisa? Não. É só mesmo para diminuir o custo procedimental da Assembleia Legislativa. Certo. E para ela aderir, isso tem que ter uma autorização do órgão principal. Quem é o órgão principal? Aquele que fez a licitação.
Tá. Mas por que tem que ter? Por que a lei pensa nisso? Tá? Isso é importante falar sobre isso. Quando tu falas, desculpa te interromper, quando tu falas no órgão que fez a ata, por exemplo, Registro Geral de Preços do Ministério da Justiça. Isso. Registro Geral Perfeito. Tá, agora eu entendi. Aí Tá. o Só órgão para é o Ministério da o pessoal Justiça. entender. Tá. O órgão é o Ministério da Justiça. Porque cada órgão faz a sua licitação. Tá. Aí vamos pegar esse exemplo. Tem lá o registro de preço do Ministério da Justiça. Mas o Ministério da Educação quer aderir a essa ata. Certo. Ele precisa fazer uma nova licitação para ter uma ata de registro de preço ou ele pode aderir a do Ministério da Justiça? Pode aderir, desde que dentro do prazo de validade. E Certo. também tem um detalhe. Quando a gente faz a ata, a gente tem que dar um valor médio para a empresa de quanto ele tem que disponibilizar de produto, tá? Porque aquela empresa se compromete a ter isso em mãos quando necessário a compra. Então, se o Ministério da Educação, ao aderir, quiser uma quantidade muito grande que está fora do que é determinado no edital de licitação, não vai ser possível. Tá? Porque também entra a questão do que a empresa dá conta de entregar. Mas voltando à questão do que é necessário uma empresa para ela vender, o que eu acho que as pessoas têm que ficar atentas? É o edital de licitação. Gente, o edital de licitação é a regra do jogo. Muito mais do que entender a lei, você tem que entender o edital. Entendendo o edital, peguei o edital, primeira coisa que eu tenho que ver, o que a administração pública quer? Ela quer comprar cadeira de escola. Eu sei fazer cadeira de escola. Eu sou uma empresa que vende cadeira de escola. Então, eu vou lá pegar. Quanto prazo ela vai me dar para entregar essas cadeiras? Quantas cadeiras ela quer? Eu tenho condições de fazer isso? Existe um negócio na lei de licitações, e aqui eu falo da lei, tanto a 8.666 como a 14.133, tá? Muito interessante, chamada habilitação. O que é habilitação? É uma das fases da licitação. É uma das fases mais importantes. É uma das fases que a administração pública vai fazer assim, deixa eu ver se essa empresa dá conta do BO. É basicamente isso. Sim. E quais seriam as características para habilitação? Porque a gente percebe que tem várias empresas que têm algum tipo de débito, algum tipo de dificuldade. Essas empresas ficam proibidas de participar. Perfeito. Né? A gente tem 5 fases de habilitação. A primeira é mostrar que você existe. Ninguém contrata com a administração pública sendo uma sociedade de fato, tá? Então é importantíssimo você existir enquanto PJ. Ou pessoa física mesmo, a depender do objeto. A segunda é você mostrar que você tem condições financeiras de contratar. A administração pública não quer contratar a empresa que está com a faca no pescoço. Por quê? Se a empresa só vai se manter caso ela receba aquele pagamento, isso já não é um bom negócio para a administração pública. E vale destacar que falência é motivo de extinção de contrato. Então, a administração pública não quer esse problema. Então, ela quer saber se a empresa consegue se manter com as próprias pernas. Terceiro, a empresa tem débitos fiscais, e aqui entra um grande parênteses. O Tribunal de Contas da União entende que é qualquer nível de ente público. Então, se eu sou uma empresa que estou fazendo uma licitação a nível municipal, com o município de Belém, mas eu tenho débitos com o Estado, não posso. Participa. Se eu sou uma empresa que tem débitos com a Receita Federal, a nível de imposto federal, não posso também. Então, eu tenho que ter certidão negativa em todos os níveis, municipal, estadual, federal, ou então a certidão positiva de efeitos negativos. Isso é possível, tá? Aquela diferença do regular do kit, né? Isso. O cara não tá kit, Mas está mas ele pagando. tá pagando. Ele fez um acordo, parcelamento e tá em dia. Perfeito. A certidão dele é positiva com efeitos negativos, ele está dentro, Certo. tá? O outro grande ponto, você não pode ter nenhum débito com a Justiça do Trabalho. E aqui é o mesmo raciocínio. Eu posso estar respondendo na Justiça do Trabalho enquanto empresa, eu posso estar sendo executado na Justiça do Trabalho enquanto empresa, mas eu estou pagando bonitinho, não tem problema nenhum. Agora, se eu não estou pagando, se eu estou em débito com a Justiça do Trabalho, também está fora. E a grande novidade dessa lei agora, a Lei 14.133, as empresas que responderam por trabalho escravo nos últimos 5 anos, elas estão proibidas de ser contratadas pela administração Indefinidamente. Você sabe uma coisa que eu acho que Pelo falta? período do- Assim, porque antigamente existia uma sanção, né, administrativa que depois de que 5 anos, né? a empresa ela era suspensa de participar por um determinado tempo, né? Seria o correto, né? Aí as empresas agora, porque eu não conheço a lei nova, tá? Eu comecei a dar uma lida, mas né, a gente não assimila da noite pro dia. Mas assim, eu vi que realmente as empresas que foram condenadas por trabalho análogo à escravidão, elas ficariam alijadas assim. Agora, tem um período? Tem, enquanto elas não cumprem a pena delas. Tá. Tá? Então, se a pena for
envolver aí a própria pena criminal mesmo, né? Estou falando de natureza criminal. A empresa ficar 5 anos em contrato com a administração pública. Pronto. Que são as penas acessórias, né? E a questão ambiental não influencia, não? Eu acho que a questão ambiental deveria ter algum tipo de respaldo também, né? Para a habilitação, não. Agora, as empresas que têm, né, nem questão ambiental, e aqui eu adoro falar sobre isso. Existe um princípiozinho lá no artigo 2º da legislação que chama Desenvolvimento Nacional Sustentável. E muitas pessoas acham que isso é só direito ambiental. Mas o que é desenvolver de forma sustentável? É você criar um aumento econômico naquela sociedade, mas mantendo aí a equidade, né? A justiça entre as pessoas. O nível de... Eu gosto de comparar com o PIB. Não adianta nada o município ter dinheiro, mas se todo mundo está passando fome, né? Seria quase uma função social da obra. Isso, perfeito. A lei, ela dá esse foco muito grande nesse princípio. Como, Carol? Empresas que investem em tecnologia no Brasil têm margem de preferência? Empresas que contratam mulheres que estão passando por processo de violência doméstica têm margem de preferência? Empresas que contratam reabilitados da Previdência, empresas que contratam deficientes. Egressos do sistema penal. Egressos do sistema penal, perfeito. É como se fosse o feedback, né? A empresa dá um feedback para a sociedade, ela está reaproveitando aquelas pessoas que estavam fora do mercado e elas acabam tendo ganham um plus mesmo. Então, a licitação está aqui. Em tese, a empresa do menor preço era X, mas a Y contrata reabilitados da Previdência. Ela vai para cima, tá? E aí ela consegue ganhar a licitação por conta disso. Entendi. Então, esse princípio de desenvolvimento nacional sustentável, ele dá esse embasamento que a gente vai ter em vários momentos da lei. Vários momentos. Por exemplo, uma pergunta que você fez ainda agora, Paulo, sobre a possibilidade de a gente comprar sem fazer licitação, que isso existe na lei, né? A gente tem a dispensa de licitação e a inexigibilidade. Isso. A dispensa, a gente tem no inciso 1 e 2 lá da lei, tanto a Lei 8.666 quanto a nova lei tem essa possibilidade de dispensa. O que mudou foi a questão do valor. Como na 8.666 a gente tinha como base os valores das modalidades, que era convite, chamada de preços, lá era um valor que ia alterando de acordo com a modalidade e fosse alterado também. Eram valores bem menores. Na época, na última atualização, estava em 16 mil e 32 mil. 16 mil para compra, 32 mil para obra e serviço de engenharia. Agora, com a nova lei, a gente tem um valor fixo, já que a gente não tem mais ponderamento de valor. Sim. 50 mil para compras, 100 mil para obras. E equiparou o valor das estatais. Tem a lei 13.303 que fala das estatais. Esse já era o valor lá para dispensa. Então, eu, Estado, vou comprar, papel a 30 mil reais, eu não preciso fazer licitação. Compra diretamente. Tem que ter um procedimento mínimo, qual? Publicar que vai ser feita a dispensa, tá? A publicação faz parte da eficácia desse contrato, tá? Mas eu não preciso ter o procedimento licitatório. Da mesma forma, obra, até 100 mil reais. E tem um detalhe aí, tá? A lei incluiu a manutenção de veículos. Então, manutenção de veículo, qualquer órgão, que vocês sabem que isso é muito comum, né? Entra nos 100 mil, tá? Junto com a obra, no valor de 100 mil reais. E a inexigibilidade, qual é a lógica dela? Não tem como ter licitação. Não tem como. Por quê? O Estado quer comprar um computador X que tem a tecnologia Y que só a MacBook vende. Acabou. Como é que eu vou competir no mercado? É aquela famosa exclusividade. Exatamente. Né? Por exemplo, vai contra o Estado e vai contratar um serviço jurídico, por exemplo. Sim, ele quer o parecer. É um escritório que é especialista naquela área. Acabou. Isso. Mas porque parece que tem alguns serviços específicos, né? Que, como tem poucas empresas ou apenas uma empresa que presta serviço, você tem que direcionar. O que diferenciaria disso? Essa questão do direcionamento obrigatório, porque só ele teria capacidade técnica, do direcionamento, falar assim, não, peraí, isso aí é questão de exclusividade. O que seria essa diferença? Como eu poderia ver isso? Vamos supor, aí pode alegar que ela tem um sistema de segurança que os outros não têm. Sim. Pode ter um sistema operacional que só ela tem, entendeu? Ou seja, como que a gente define isso? A administração pública vai ter que justificar o porquê ela está direcionando para aquela empresa. Por A mais B. Se existem outras, ela vai ter que justificar isso. Por exemplo, um exemplo claro que o Dr. Cláudio falou. Advogados. Existem vários advogados no Brasil. Mas, às vezes, a administração pública quer um parecer do advogado X. Porque ele
tem o know-how que ela precisa, tem a capacidade técnica que ela precisa. Isso tem que ser justificado. E a força será maior, né? Tem a expertise. Exatamente. A expertise Isso é jurídica. permitido pelo Tribunal de Contas da União. Por que eu falo muito Tribunal de Contas aqui? Porque ele é o principal órgão que interpreta a lei de licitações. Todas as grandes lides vão bater no TCU. E ainda tem também uma outra coisa, né, doutora? É a questão da lei, caminham juntas, vamos dizer assim. É a lei de licitações, tanto a 8666, que está perdendo vindo a validade aí, dele, como a 14.073, com a lei de responsabilidade fiscal, né? Perfeito, com certeza. Cara, assim, eu me lembro muito bem de uma lição que meu pai me ensinou. O papai dizia assim, durante um tempo da minha vida eu trabalhei com essa parte de administração pública, de licitações e tal. Então, é assim, o papai sempre me falou assim, olha, meu filho, o particular, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. O administrador, o gestor público, ele só pode fazer o que a lei permite. Entendeu? Princípio da legalidade. É o seguinte, Seabra Fagundes dizia que administrar é atuar a lei de ofício. Exatamente. Não tem jeito. Então, o administrador está engessado. Engessado. Ele não pode, por mais que ele queira... Ele precisa de um respaldo legal. Por mais que ele queira fazer aquilo, se a lei disser para ele que ele não pode, que ele tem que vir por esse caminho, ele tem que vir por esse caminho. Essa é a base da administração pública. E seu pai tem toda a razão. O gestor está fechado por definição na lei. Então, se há uma brecha na lei, ele inclusive fica sem atuação também. E para Tem que esquecer a brecha. Exatamente. Ele tem que olhar tem que buscar formas de resolver isso. Ele tem que sempre olhar para o artigo 37 da Constituição. É aquele cavalinho de carroça. Ele só pode olhar e tem 37. uma questão bem interessante esses tempos, que foi super midiático esse tema. Prefeituras contratando cantores com cachê de 2 milhões, 3 milhões por inexigibilidade. O que acontece? Lá na lei de licitações tem lá essa opção, tá? No que tange a inexigibilidade, contratações de artistas, cantores, enfim, nesse ramo aí da musicalidade e tal. O prefeito é muito difícil, é interessante falar de inexigibilidade, porque nem sempre a gente está só na questão de ter só um. Às vezes, existe um critério extremamente subjetivo envolvido, que é, eu quero contratar a Anitta ou Gustavo Lima. Isso é muito subjetivo. Tá? Então o prefeito... E por isso eu também sou bem diferente. Exatamente. As pessoas gostam de música diferente e tal. E o prefeito tá tudo certo, tá dentro da questão política, né? A gente sabe, quem faz política é poder executivo. Então ele tem essa opção de escolha. Isso é um critério extremamente subjetivo, tá tudo certo. Mas o que começou a acontecer nos interiores aí? Prefeituras que estavam com um débito absurdo com professores, médicos, enfermeiros, devendo há 6 meses... esse tipo de atividade que é essencial para o município, e no final do ano, contratando cantores com cachê de 2 milhões, 3 milhões. Cada cantor tem o seu direito de cobrar o que quiser, mas isso chegou no STF com essa questão. Será que é legítima essa escolha política? Né? Até que ponto o gestor pode escolher isso se ele não tem dinheiro para pagar... Se usar um critério objetivo... Não, principalmente se ele não tem dinheiro para pagar professor, médico, como é que ele está conseguindo pagar um cachê de 3 milhões para um dia? Né? E essa falta de equilíbrio chegou no STF... Falta de gestão, né? Gestão, e foi barrado. Porque a gente sempre fala, o Poder Judiciário é a questão do ativismo político. Né? Ele pode fazer política? Em regra, não. Né? O Poder Judiciário ele vem para... Ele não pode ainda entrar no mérito. Mas será que a gente está falando de mérito ou de legalidade aqui? Né? Você gastar 3 milhões para contratar um cantor, sendo que tem médicos, professores, pessoas da saúde que não estão recebendo salário. Olha, foi bem interessante. Me permito até fazer aqui um comentário, né? Mas eu acho que isso aí ele perpassa a legalidade e já cai na moralidade. Que também é um princípio da administração, né? Que é na moralidade. Pelo que a doutora Carol falou, é imoral o cara não pagar serviços essenciais do município e custear uma festa de final de ano com, em tese, aquela grana. Sim, sim. Com porque o orçamento é geral, né? Doutora Carol, essa questão dessas OS que hoje estão em evidência, elas também participam através de licitações, é isso? E a OS, ela tem um grande detalhe. A OS pode ser contratada por dispensa de licitação, independentemente do valor. Então... Por quê? A dispensa de licitação, ela vem inciso 1 e 2, pelo valor do contrato, que a gente acabou de comentar.
A partir do inciso 3 vem outras hipóteses. O que é dispensa? É aquilo que o legislador deu a opção para o gestor. Faça ou não licitação. Tanto que a gente diz, a dispensa é uma faculdade. Ele pode não fazer licitação se tiver aquele caso concreto que está previsto na lei. É interessante, por que eu estou questionando? É porque quando a gente fala de OS, a gente sabe que ele não tem fim lucrativo. Não. A finalidade dele não é lucrativa. Em tese, né? Exato. Aí, o que a gente começa a analisar? Peraí, não tem fim lucrativo. Como é que eu vou ter a questão de exigibilidade dele? Quais seriam os critérios que eu iria colocar para ele? Se às vezes essa pessoa jurídica não tem bens, entendeu? Então, ou seja, é bem estranho, entendeu? Como cobrar isso? E a gente tem percebido que vários municípios hoje colocou OS na parte médica. Sim, na gestão, né? Gestão dos de hospitais, né? Dos hospitais. Isso. Então. E o que está acontecendo? Aí ficou uma válvula de escape, porque antigamente as pessoas cobravam o prefeito, o governador, pela ausência de pagamento e pela questão da falta de serviços médicos prestados. Ou ambulâncias, coisas derivadas. Hoje, quando vai cobrar o prefeito fala assim, não, sou eu, é o AS. A OS chega e fala o seguinte, não recebi o repasse. Então, aí fica... Um jogando pro outro. Aí vem a seguinte situação. Essa OS pega e não faz os pagamentos. De quem é? O calote. Ela não tem patrimônio. Teoricamente, ela não tem patrimônio. Se tem, seria pouco, porque ela não tem fim lucrativo. Como que eu vou correr atrás do direito das pessoas que prestaram serviço para essa OS se não tem esses quesitos? Essa que é a minha preocupação. Isso é uma questão extremamente séria, né? Extremamente séria. E a lei, ela traz essa brecha. A lei permite a contratação de OS por dispensa de licitação. E dentro do terceiro setor, né, que a gente tem assim, as principais, OS, OCIP, OSC, a única que pode ser contratada por dispensa é a OS. Mas é o que a gente percebemos, é a única que tem. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Então, aí, isso é uma permissão legal. Ou seja, qual é o único requisito que a lei pede? Que o contrato da OS, o contrato de gestão, né, que a OS, para ser qualificada como tal, ela tem que fazer o contrato de gestão com o Estado, com o município, com a União, que no contrato de gestão, a atividade dela seja atividade sendo contratada. Então, atividade de saúde, contrata a OS com dispensa de licitação. Tá? Independentemente do valor. Tá na lei isso. Aí vem aquelas OS com contrato social que o objeto tem 100 itens. Você sabe qual o cara paga até boleto. Você sabe que é a percepção que eu tenho? Que é interessante também para o órgão público. Porque ele teria que fazer licitação, ele teria que fazer concursos para contratar essas pessoas. Ele não presta esse concurso, contrata, todavia ele tira toda a segurança das pessoas que estão prestando serviço. Exatamente. E isso, assim, há muito tempo foi discutido, né? É possível você contratar de forma sem concurso público atividade fins, como médico, professor e tal. E o STF há muito tempo decidiu que sim. Há muito tempo. Então, a gente vê hoje, é muito difícil você ver concurso público para médicos, para professores, cada vez está menor. Por quê? Porque há essa brecha aí na jurisprudência, essa possibilidade. E quando a gente pensa a nível de administração pública, quando a gente estuda a fazenda pública, tem uma lógica de ser... O concurso público, ele é uma coisa a pessoa entra e só sai quando morre, né? O custo dela é muito alto para o Estado. Então, inclusive, depois tem pensão se houver dependente. Então, o Estado, ele começa a falar, poxa, eu não tenho orçamento para tudo isso, mas eu preciso aqui de pessoas trabalhando. Então, vou contratar de forma temporária ou de forma não ilegal, mas utilizando outros formatos de contratação. Até aí, tudo bem. Mas quando você pega essa possibilidade da OS ser dispensada e isso começa a ser a praxe, e realmente o maior... prejudicado disso tudo é a população. Por quê? Você imagina uma OS que não... Se a OS não está recebendo dinheiro, não está repassando para os médicos, para os enfermeiros, para os fisioterapeutas, eles vão parar de trabalhar. E quem são as pessoas que lá na frente que não vão receber o serviço? A população. Verdade. Então, sim, na minha opinião, isso é um problema, sim, de gestão política. O gestor não pode simplesmente não, eu paguei a OS. Ele precisa ter uma atuação de que o pagamento se reverta em um trabalho. Sim, na prestação, na efetiva prestação daquele que ele foi contratado. Exatamente. Né?
Aí caímos naquela coisa, né? Das negociações que chega a essas OS, né? Infelizmente. A doutora Carol falou também um negócio muito interessante quando ela disse da alteração, quando você perguntou das novidades, né? Que a Lei 11.133 trouxe, né? Ela falou no... Maior retorno econômico? Não. Diálogo competitivo. Perfeito. A nova modalidade. Pois é, como é que é esse diálogo competitivo? É bem interessante. Qual é a lógica da administração? O que a gente vê hoje na doutrina moderna do direito administrativo? A gente vê cada vez mais os doutrinadores, os pensadores querendo aí chegar próximo ao privado. A gente já viu que aquele Estado burocratizado, que o processo amarrado no processo por si só não leva a lugar nenhum. E aí, lá na reforma administrativa, foram incluir o princípio lá, eficiência. Não é por acaso. Depois dele, abriu várias portas para a administração pública, tá? E o diálogo competitivo é mais uma porta se abrindo aí. Qual é a lógica? Eu, administração, em algumas situações que a lei traz, quais, que eu vou já falar, não consigo resolver o problema só. E o problema ele é lá no início, de formar o edital de licitação. Como eu falei aqui no início, o edital... na origem. Na origem. O edital é a base do negócio. É a lei da licitação, é o edital. Né? Aqui eu vou participar, é o edital. Só que o Estado, por ser tão complexa a situação, por ser tão anormal, por exigir algo que ele não tem, ele não está conseguindo fazer o edital. Então, a gente tem 3 fatos geradores na lei, assim eu chamo. Primeiro é inovação tecnológica ou técnica. Então, o Estado quer uma coisa que não tem ainda, tá? É como se o Estado resolvesse agora, eu quero instaurar um chat GPT no Estado do Pará. Não há ainda esse formato, né, para nível de administração pública. Então, eu quero ter essa inovação, essa tecnologia aí no Estado. Ele não sabe como fazer. Segundo ponto que está na lei é o Estado até sabe o que ele quer, mas o mercado não consegue responder para ele. Ele não consegue ver uma empresa que tenha esse formato de resposta. Porque o problema dele é tão complexo que não tem uma pessoa só que saiba fazer aquilo. E o terceiro é o Estado nem sabe o que ele quer. Isso é o mais grave. Ele não sabe dizer como ele vai atingir isso. Eu sempre falo que um exemplo... Ele só quer. Ele só quer. Um exemplo para mim claro seria... O primeiro passo aqui né? O exemplo claro para mim seria a Orla em Belém. Se algum político tivesse essa audácia, né, vontade de fazer a nossa cidade crescer e ter uma orla que, imagina, Belém inteira com orla. Ia ser a coisa mais incrível do mundo. Do Portal a Icoraci, ia ser, passando pela UFPA. Não, a nossa cidade... Teria a maior orla do mundo. Já pensou essa cidade inteira com orla? Só que hoje, pensando a nível de administração pública, para se fazer uma orla em Belém, a gente envolveria a questão social, porque existem várias comunidades, invasões na nossa beira de rio. Existe uma questão política, porque existem várias grandes empresas nos rios. Desculpa, eu vou falar também, né? E a questão também ainda tem até especuladores, caras que compram o imóvel ali. Momento, né? Mas especuladores, para eles, seria ótimo. O grande dificuldade que eu vejo é a questão ambiental. Ambiental também. Então, olha que a gente já listou 3 problemas: social, ambiental e político. Fora a questão de obra, né? Porque a área de Belém... Financeira. Ela é extremamente alagada, então teria que ter uma estrutura boa ali e tal. Então, você imagina esses problemas, a gente não teria um corpo técnico hoje capaz de olhar para tudo isso. Então, o Estado, ele sabe que ele quer a orla, mas ele não sabe nem como começar. Isso é um caso claro de diálogo competitivo. Então, ele quer uma inovação tecnológica, ele sabe o que ele quer, mas não tem resposta no mercado, ou ele nem sabe o que ele quer. O que ele faz? Abre um diálogo. Ele publica um edital para um diálogo, falando, olha, pessoal, essa licitação tem como base o diálogo competitivo. E eu quero que as empresas que entendam do que eu quero venham dialogar. Aí as empresas vêm, dialogam junto com o Estado pega as informações que ele acha interessante e fecha o diálogo. Aí sim ele publica o edital competitivo. Que aí abre prazo, a apresentação da proposta e começa o critério competitivo da licitação. Então, por que eu acho super interessante? O que a gente evita aqui? Contratos mal feitos, anulações contratuais, aditivos que já não são nem mais prorrogações, são novos contratos, que são problemas que tem hoje na administração pública. Então, a gente começa aqui de uma maneira A e termina de uma maneira Z. Se a gente dialoga e define como isso vai acontecer, a gente evita esse tipo de ilegalidade. Então, assim, eu vejo com um olhar muito positivo para o diálogo, porque eu acho que a gente vai
diminuir problemas, mas é necessário ter uma atenção. Flexibiliza, né? Aquele processo rígido. Isso, que não há como fazer uma administração pública eficiente sem desburocratizar. E eu não estou falando aqui que o conceito de burocratização é algo ruim, porque uma coisa que a gente aprende ao estudar o direito é que não existe coisas ruins no processo. A gente, inclusive, tem que respeitar o que já existiu, porque é graças a isso que a gente chegou no estado que estamos hoje. Mas a gente pode melhorar. Então, quando a gente vê que o processo, por si só, ele muitas vezes só amarra e não evita a corrupção, não evita, porque nunca evitou. Para evitar seria escolher melhor as pessoas que nos representam. Exatamente. Saber escolher, né? O problema é muito, não é na lei, está muito além, está em outro patamar, né, disso. Então, eu não acredito que essa abertura para o diálogo, para algo mais inteligente, mais eficiente, é negativa. Existe, por exemplo, nessa lei a questão do orçamento sigiloso. Olha que interessante. Publica edital, mas não coloca em anexo o orçamento. A empresa vai ter que apresentar uma proposta sem saber quanto o Estado tem para pagar, porque na 8666 era obrigatório o orçamento. Já tinha que estar Aí eu, empresa, já tinha que estar lá rubricado, né? Sei que o Estado tem 3 milhões. Vocês acham que eu ia fazer um orçamento de 900 mil? Não. Então, agora não. Tem a possibilidade. Eu vou apresentar a proposta sem saber quanto o Estado tem para pagar. Então, são coisas que a gente vê que a lei tenta melhorar, né? Então, não consigo ver como algo ruim. Tenho uma visão positiva sobre isso. E se sim, na minha visão, tá? O que eu sempre falo para tudo no direito administrativo. Se a gente tem órgãos de fiscalização atuantes, a gente resolve o problema do Brasil. Então, não é o problema da lei, não é o problema da lei de probidade, não é o problema... É o problema de ter efetiva fiscalização. E a gente ouve muito falar, né, Edipo? Eu acabei também trazendo à baila esse tema, né, que é a improbidade, né? E as pessoas muitas vezes ouvem essa questão de improbidade, né? E o que é efetivamente improbidade? Para o pessoal que está assistindo a gente entender. Ótimo. A improbidade administrativa, né, ela surge nesse conceito de que não basta o ato ser legal, ele também tem que ser moral. Vem nessa discussão de moralidade e legalidade. Quando a gente... Lá do artigo 37 Isso, do artigo 37 da Constituição. E quando a gente vai estudar a administração pública, a atuação do gestor público, como a gente acabou de falar daquele exemplo aqui do cantor, né? Às vezes o ato está até previsto na lei. Eu posso escolher o cantor A ou B. Mas existe ali uma imoralidade. E a moralidade, ela não é só um conceito bonito, não. Ela é um princípio da administração pública que deve ser respeitado. E aí, a própria Constituição vem dizendo lá, as pessoas que realizam improbidade administrativa vão sofrer algumas sanções. E lá na Constituição fala suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. São as 4 sanções que estão lá. Mas não fala em confisco, né? Não. Que pena, né? Mas a indisponibilidade dos bens, ela é uma medida cautelar nesse sentido. Sim, sim. De você pegar o que a pessoa tem para garantir um futuro ressarcimento, sim, né? Certo. E aí, depois veio a Lei 8429, que foi uma lei muito importante para o nosso país. Muito importante. Ela ainda é a Lei 8429, só que ela sofreu agora também, recente, final de 2021, uma grande mudança. Isso, foi outubro de 2021. É uma grande mudança. A gente tinha na Lei 8429 originária, vamos dizer assim, 3 tipos de improbidade. A improbidade de dano ao erário, a improbidade por enriquecimento ilícito, que é a propina, né, a situação, e a improbidade contra os princípios. Então, veja que improbidade não é só ato imoral, né? Tem contra os princípios, mas também tem por dano ao erário. Tipo, eu realizei... O cara meteu a mão... eu fiz alguma situação que gerou dano. Certo. Não necessariamente meti a mão. Eu meti a mão, enriquecimento ilícito ou contra os princípios. Tá? Contra os princípios, por exemplo, fraudei uma licitação, fraudei um concurso público, é improbidade contra os princípios. Tá lá no artigo 11 da Lei 8429. Qual é essa E nessa antiga Lei 8429, a gente tinha a possibilidade, no dano ao erário, improbidade por dano ao erário, ser por culpa. Então, o gestor ele tinha que ter muito cuidado nas atuações dele. Porque se ele agisse por imprudência, negligência ou imperícia e isso causasse um dano ao erário, ele estava respondendo por improbidade administrativa, tranquilamente. Agora, com essa alteração, não. Todos os tipos exigem dolo. E detalhe, a lei vem dizer o que é dolo. Vontade livre e consciente de gerar o ilícito. Então, o Ministério Público, que é o nosso grande legitimado... Fazer assumindo o risco do resultado, não é isso?
o Ministério Público é o grande legitimado e a pessoa jurídica interessada, né? Foi feita uma improbidade contra o município de Belém. O município de Belém e o Ministério Público podem entrar com ação de improbidade contra esse gestor. Mas eles vão ter que provar que esse gestor teve a vontade livre e inconsciente de realizar o ato ilícito. Isso está expresso na lei. Se não tem essa comprovação nos autos, em tese, o juiz não vai acatar a procedência da ação de improbidade. Certo. Então, aí diminui os atos que serão de improbidade. Tá? Claramente, a gente há uma redução aí pela lei. O objetivo dela não é mais abarcar o mau gestor, no sentido de não sei gerir, mas sim atacar o gestor que está atuando de maneira ilegal. Aquele nocivo, né? Aquele cara Perfeito. Aquele que está com má fé. Aquele que tem vontade de gerar dano, de enriquecer ilicitamente usando a administração pública. Então, a gente vê aí uma mudança de paradigma na lei mesmo, tá? A lei tentou abarcar, nessa nova mudança, somente o Ministério Público como legitimado. E isso a STF já declarou inconstitucional. Tá? Então, volta que era antes, pelo efeito repristinatório, né? Então, volta que era antes, MP e pessoa jurídica interessada podem entrar com ação de improbidade. Um outro ponto que vai trazer uma diferença, uma consequência grande nos processos daqui para frente, é a possibilidade de prescrição intercorrente na ação de improbidade. Isso a gente sabe que, em regra, não há prescrição intercorrente em ações cíveis, né? E a improbidade ela tem natureza jurídica de uma ação cível. O que vai acontecer agora? Prescrição intercorrente. A nova lei diz que o prazo prescricional é de 8 anos. Mas se houver algum ato interruptivo, e o ato interruptivo sempre vai ser alguma condenação em improbidade, seja no primeiro grau, seja o recurso que proveu, seja, enfim, conta pela metade. Então, interrompeu 4 anos, se não terminou o processo, cai por prescrição intercorrente. Jesus amado. Então, a gente vai ter aí menos processos chegando ao fim. Né? Para quem sabe a realidade do judiciário brasileiro, crimes que prescrevem em 4 anos... Vão prescrever em 2. Na verdade... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem simples. Eu acredito que muitas pessoas irão fazer em casa. Qual a finalidade disso? Essa prescrição intercorrente. Quando foram criar essa lei, eles chegaram e falaram assim, olha, precisamos colocar essa prescrição intercorrente porque... Pode me explicar? Olha... Respira. Como é o nome mesmo? Saia justa, né? Saia justa. Momento saia justa. Não é para fazer direito. Não é para fazer direito, não. É para saia justa. Vamos lá explicar a ideia da prescrição intercorrente, né? O processo terminar mais rápido. Se a gente for pensar, o CNJ hoje ele já tem meta 4. O que é a meta 4? Julgar a ação de improbidade. Então, o CNJ ele já exige isso dos juízes. Normalmente, uma ação de improbidade não demora muito. Porque o CNJ está o tempo todo em cima. Exatamente por para conta poder ser julgado rápido pelo problema sério que é. Quando se aplica uma prescrição intercorrente, o Poder Legislativo, ao publicar essa lei, né, ao mudar isso, o que ele faz? Diminui a chance de ser uma sanção por improbidade. Porque a pessoa vai deixar de responder não porque ela fez ou não improbidade, mas sim porque o direito de base prescreveu. E a gente entende que no direito, bons advogados, bastante recurso, bastante morosidade no processo e bastante prescrição. Exatamente. Então, infelizmente, vai acontecer isso. Eu até reformulei o meu pensamento sobre essa questão aí da improbidade. Da prescrição intercorrente. Eu estava pensando aqui, estava imaginando aqui na questão de ter sido assim, uma medida protetiva. Entendeu? Do cara se autoproteger. Não, um dia eu posso ser o gestor, hoje eu estou aqui como legislador, eu vou trabalhar essa lei, porque um dia, se eu estiver lá, se eu estiver prefeito, se eu estiver governador, eu estou com a lei que eu estou trabalhando aqui para me proteger. E o próprio Poder Legislativo pode responder por improbidade. Mas essa questão que ela falou da questão da culpa, tem um negócio bem legal que evita até uma demanda irresponsável por uma questão política. Sim. Um adversário político usar daquela situação, entendeu? Só para atingir o adversário, vamos dizer assim. Então, essa questão do dolo, eu já saí por essa tangente de ser um negócio assim, que busca mais seriedade.
Na hora que você demanda contra aquele gestor por improbidade, você tem a prova. Ou E seja, tem ele não vai ter saída. Tem um outro ponto. Na lei antiga, né, assim que teve essa alteração, o prazo prescricional era de 5 anos. Do ato de improbidade, 5 anos o MP tinha que entrar com a ação. Agora é de 8 anos. Tem um tempo a mais. Né? Só que aí entra a prescrição intercorrente, que não existia. E a possibilidade de a gente também ter o MP e a pessoa jurídica interessada entrando com a ação, que isso tentou mudar. Não precisa ser os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, não. A pessoa jurídica não tem que se socorrer do MP. Não. Ela pode isoladamente... Autônoma. De forma autônoma, né? Legal. E a lei também traz a possibilidade de uma mudança nas sanções. Que houve uma redução drástica aí da gravidade das sanções. O que pode acontecer com, de repente, um gestor ou um mau gestor que seja condenado por improbidade administrativa? Aí ele vai ter o quê? Ele vai ser... São várias sanções. A gente tem suspensão dos direitos políticos, que aí suspender os direitos políticos não é só não poder ser eleito ou não eleger. Envolve muito mais coisas. Por exemplo, a questão de cidadão te garante vários direitos, né? Sim. E ele vai ter isso suspenso. Ninguém perde. Ele não vai poder, por exemplo, participar. Quando ele tem um direito político... Plebiscito, referendo. Ele não vai poder votar, ele não vai poder... Nada. Ele não vai poder... Ser votado. Ele não pode entrar com uma ação popular. Ele não pode participar de concurso público. Não. Não pode. Tem vários efeitos. Aí, perda da função pública. A lei trouxe... É bem interessante isso também. A lei trouxe assim... A perda da função pública só pode ser daquele cargo onde foi feita a improbidade. Vamos imaginar. Eu era governador, fiz um ato de improbidade. Só que já passaram 4 anos, já não sou mais governador. Já sou secretário de Estado de alguma outra coisa. Não poderia mais perder a função pública, porque já mudou a função pública. Então, a lei trouxe isso. Esse artigo está suspenso pelo STF, por medida cautelar. Tá? Ou seja... Já tem suspensão da lei. A gente já está nesse momento. O STF já suspendeu 11 incisos, parágrafos, artigos, misturando. E um deles é esse. Eu acho que a intenção, talvez, doutora, não teria sido assim, a perda da função pública, de uma forma geral. Ou seja, se o cara cometeu como governador e hoje ele é secretário de Estado, ele perde também. Ele perderia a função de secretário de Estado. O STF suspendeu porque ele quer analisar. O legislador queria amarrar. Não, só pode perder onde fez. E sabe por que isso é uma discussão? Eu acho que é importante por uma questão de moralizar. Mas aí que tá. É a função do judiciário? A gente foi votado para isso essa lei? Pois é, né? A gente entra no outro viés. O que o judiciário vai fazer agora é analisar. Mas a gente pode discutir a inconstitucionalidade. Exato, aí sim. É inconstitucional, o cara tem que perder a função. E eu vou te falar. Entendeu como é que é? Não há nenhuma resposta para isso na jurisprudência. Isso é uma briga na jurisprudência. A primeira turma da STJ entende que perde a função onde está. A segunda turma entende que não perde. Só perde o que era antes. Então, a gente não tem um entendimento pacífico. Então, primeiro vai ter que pacificar esse entendimento para depois entender se a lei é inconstitucional ou não. Uma súmula. Né? E, assim, mesmo assim, a súmula não impede o Poder Legislativo de fazer diferente. Não vincula. Sim. Então, assim, é preciso que o Poder Judiciário interprete isso. Por que isso não pode ser assim, né? Porque vários casos chegaram no Poder Judiciário nesse sentido. Eu era técnico tem até um caso concreto assim. Era técnico do tribunal, fiz um ato de improbidade, respondi improbidade. Quando a sanção foi aplicada, eu já era juiz. E aí? Pode perder a função pública de juiz? Entendeu? E o cara fez concurso, tudo. Ou seja, ele perpassou todas as fases, tudo certinho. Tudo certinho. Então, é um caso complexo mesmo. Pelo menos, eu não tenho resposta, né? É um caso que envolve várias questões aí. Mas a lei de probidade tentou amarrar e não conseguiram. Outro ponto que eles tentaram amarrar mais uma vez, só quando eu comecei a estudar direito administrativo para dar aula, já é a 4ª vez que tento fazer isso. Possibilidade de transacionar na lei de improbidade. Acordos na lei de improbidade. Eles já tentaram isso diversas vezes. Mais uma vez foi suspensa. Então, não pode ter acordo. A lei tentou vir um acordo, mas não pode ter. Mas, assim, no geral, a gente tem perda da função pública, ressarcimento erário, suspensão dos direitos políticos. Lembrando que o ressarcimento erário, pela Constituição Federal, ele é imprescritível. Então, mesmo que a ação de improbidade seja prescrita, o MP pode correr só atrás do ressarcimento, sem problema algum. Isso é um ponto positivo, né?
Não vai ser punido, mas tu vai ter que pagar. Vai ter que pagar o que você pegou ou o dano que você gerou. Você causou, né? Aí a gente tem também multas, essas sanções mais patrimoniais, né? Sim. Então, além de devolver, temos uma multa aqui. Então, é basicamente assim que funciona as sanções de improbidade. Como é uma ação de natureza civil, não envolve nenhum tipo de condição de liberdade. Né? Paralelo a isso, a pessoa vai responder por crime, provavelmente. Então, se eu... Crime contra a administração pública e tal, né? Se eu propinei, eu vou responder por corrupção passiva. Né? Então, são instâncias diferentes. E nada não impede... Uma não impede a outra. Sim. Instância civil, improbidade administrativa, interno e criminal. Então, eles podem conviver. Muito top. Concomitante. Doutora, tem mais alguma coisa para nos informar, nos engrandecer aqui, né, com informações aí sobre eu acho que falamos sobre 2 temas extremamente importantes no direito brasileiro hoje. Temas extremamente atuais e, óbvio, estamos longe de esgotar qualquer tipo de tema sobre licitações e improbidade aqui. Só acho que hoje, nós, né, do direito, a gente precisa estar muito atento a essas mudanças. E, infelizmente, como o direito ele é muito, muito rápido, dinâmico, né? Extremamente dinâmico, o que vale hoje, por exemplo, essa situação de improbidade foi muito engraçado. Veio a lei, possibilidade de acordo. Aí os juízes estão fazendo acordo. Como eu trabalho no centro de inteligência, né, os juízes me ligavam. Carol, pode fazer acordo, né? Não, doutor, a lei tá valendo. Aí um dia uma juíza me ligou, Carol, tá tudo certo, acordo? Tá, eu falei, mas por que não? Porque parece que o STF vai suspender. Eu falei, não, tá tudo certo. Ela, não, porque amanhã tem um acordo grande, 9 horas da manhã. 8 horas foi publicado, o STF suspendendo a possibilidade de acordo na lei de improbidade. Chegaram na audiência, a juíza disse, não tem acordo. Exatamente isso. Chegou lá, aí eu liguei, doutora, pelo amor de Deus, está suspenso o acordo. Então, assim, para você ver que, às vezes, a gente exigir que todos nós estejamos extremamente atualizados é impossível. Mas quando tem uma mudança muito substancial, assim, e a gente trabalha com isso, é importante, sim, que a gente esteja atento às mudanças, né? A lei nova de licitações, a lei de improbidade, para conseguir aí, seja numa conversa de bar, seja no trabalho com o cliente, conversa de bar. Mas, olha... Deixa ele fazer uma pergunta. O que você faz na sua atividade laborativa mesmo? Para o pessoal entender um pouco sobre você. Eu tenho 2 atuações, né? Eu sou concursada, então, tipo, quando eu saí da faculdade, eu queria fazer concurso e comecei a fazer concurso. Advogava, assim, mais para me manter mesmo, mas nada que era uma entidade fim ali. E aí passei no Tribunal de Justiça lá como analista e eu estou aguardando ser chamada também no Maranhão, mas lá é procurador do Estado. E aí, paralelo a isso, eu comecei a dar aula de Direito Administrativo e comecei a trabalhar com mentorias para concurso público. Então, também faço esse trabalho em paralelo. Então, para quem quiser me seguir aí nas redes sociais, Carol_Abreu S, trabalho com mentorias para concursos públicos, jurídicos, né? E dou aula de Direito Administrativo, principalmente algumas de Direito Constitucional, mas eu gosto mais de Direito Administrativo mesmo. E trabalho no tribunal. No Tribunal de Justiça, hoje eu estou lotada no Centro de Inteligência Processual do Estado do Pará. O Centro de Inteligência ele é um órgão muito interessante, porque a gente tenta pensar como melhorar a prestação jurisdicional. Então, esse exemplo que eu dei aqui, de você estar auxiliando os juízes nessa dinâmica do poder das mudanças legislativas. Ou então, demandas predatórias. Inclusive, já fica a dica para a gente fazer um novo podcast, tá? Já está convidada. Demandas predatórias, um tema que está legal. Altíssimo. Eu estava procurando essa palavra esse dia. Estava conversando com a pessoa e a gente estava Doutor Paulo, sobre essa demanda predatória. Está em auge. Tanto que essa semana a gente teve o Congresso do Centro de Inteligências Nacionais. E, assim, é o tema mais moderno para se falar em termos de prestação jurisdicional. Como resolver a demanda predatória? E a própria OAB está preocupada com isso. O que seria essa demanda predatória? Vamos dar só um spoiler. Um spoilerzinho. A demanda predatória é aquela ação que ela nasce com objetivo ilegal. O advogado entra com uma ação, às vezes a parte nem sabe que tem ação com o nome dela. Uhum. Porque vem o problema lá de venda de dados, né? Está tudo interligado. Sim. E ou então, o que o advogado faz? A parte vai entrar com uma ação contrafatorial. Exemplo, ele pega esse mesmo problema e subdivide em 50 ações. Porque ele ganha 50 honorários em cada ações diferentes.
pede danos morais nas 50 ações. E isso, como a gente criou o programa agora de processual eletrônico, a nível Brasil, basicamente todos os tribunais são eletrônicos, isso está gravíssimo. Mas eu não entendi, tem como uma assim máquina... a pessoa entraria com 50 processos? Teria 50 reclamantes? Não, eles fazem mesma pessoa, mesmo advogado, pelo mesmo fato, ele subdivide em 50 pedidos diferentes. Pois é, porque ele faz assim, ele pega, por exemplo, várias contas. Exatamente. Ele não faz um montante. Ou então, por exemplo, problema com o banco. O banco está me descontando R$1 por dia. Ele pega cada dia R$1, é uma ação diferente. É um dano. Aí cada um é um dano moral. Não tinhas pensado nisso, né, Paulo? Não, tô pensando. Só que o problema disso, sabe o que acontece? Normalmente quem faz isso é a máquina, inteligência artificial, e os advogados normalmente nem pagam anuidade. Então, os advogados que estão fazendo isso aqui no Pará, isso a gente sabe porque a gente tem um painel no tribunal de demandas predatórias que a gente vai acompanhando isso. Eles normalmente não têm nem anuidade aqui. Só que eles estão lá no Tocantins, só aperta o Enter. Às vezes, 1.000 ações em 10 minutos. Problema gravíssimo. O TJ Minas Gerais é o TJ mais evoluído a nível de demanda predatória. Eles têm lá uma equipe só de inteligência fazendo esse tipo de triagem. Fazendo essa busca desses advogados. E vale mencionar, 1% dos advogados. Ou seja, 1% está causando esse problema absurdo. A nível nacional. Né? E isso a OAB está extremamente preocupada, porque isso está tirando a credibilidade dos próprios advogados, né? E a OAB está muito preocupada pela atuação dessas pessoas que nem pagam a anuidade e vêm atuando de forma ilegítima. Então, por isso que é predatório, porque é predatório ao sistema jurisdicional. E aí... A classe advocatícia. A classe, a prestação jurisdicional. Porque enquanto o juiz vai olhar 1.000 ações... Prejudica aquela que é importante. Exatamente. Tipo o que a gente estava conversando no início aqui, né? Sim. Eu preciso de uma resposta para o meu cliente. Mas o juiz não está dando conta de olhar para essa resposta porque tem 1.000 aqui que não precisavam ser 1.000. Exatamente. Poderia ser uma. E que às vezes, gente, é impressionante. Chama a parte. Você entrou com uma ação? Não. Eu assinei uma procuração lá que um advogado chegou no interior. Mas eu fico pensando, como que esse advogado tem acesso a essas informações, né? Venda de dados. Aí nós vimos chamar a doutora Lei Geral de Proteção de Lei Dados. Geral de Proteção de Dados. Tudo começa com a venda de dados, aí eles vão nos interiores, conseguem as procurações, as partes normalmente são pessoas simples, idosos, mulheres. Normalmente, a gente tem um painel que faz essa triagem. Sim, só uma perguntinha. O problema em si existe. Por exemplo... Gravíssimo. Não. Assim, o problema de base tem. O problema, a causa de pedir, vamos dizer, a causa de pedir, ela efetivamente existe. Existe. O problema é o desvirtuamento que o cara faz com aquilo ali. Né? E como isso vai, o que isso vai gerar para o Poder Judiciário e para a parte, principalmente para as partes. Porque isso vai chegar num nível, se não for tratado como um problema sério hoje, isso vai chegar num nível que a prestação jurisdicional vai ser extremamente afetada. Não, e não é só isso, Carol. Tu já pensaste essa parte que teve, por uma inteligência artificial, subdividido o problema dela em 50 processos, ela ser condenada por litigância de má-fé? Não, tem juiz condenando. Entendeu? Em 50 processos ela pegar... Isso que eu ia falar. Tem juiz condenando. Pois Tem é. juiz condenando. E aí a OAB até bateu na tecla que não pode condenar advogado. Então, a parte responde que não está sabendo e o advogado que fez, não. Porque ele não pode. O CPC... advogado nem é advogado, porque ele não tem OAB, ele não tem... Ele não tem Ele é advogado, ele não está inscrito na localidade. Ele não está autorizado a... Porque pelo Estatuto da OAB, Mas o aí advogado só pode peticionar em 5 ações. Né? Isso, Sim, mas sim, o que a gente percebe quando a gente advoga em outro estado é automático. As pessoas já fazem a análise e já notificam pelo número de ação. Entendeu? Já como faz o comunicado para a OAB da localidade, para ela se manifestar. Só que a OAB é um trabalho que eu digo, todos os dias a gente estuda sobre isso. É um trabalho que precisa da atuação do Ministério Público, da OAB, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e da Polícia, porque isso é fraude processual. Divisão de crime cibernético. Exatamente, isso é fraude processual. Então, se a gente não só fraude junto, processual, como também afeta a Lei Geral de Proteção A de Lei Geral Dados. Isso, LGPD, perfeito. LGPD. Se a gente consegue identificar, então, quem vende, crime é absurdo, né? Verdade. Porque olhando a nível... Esse congresso foi muito legal, porque mostrou o problema assim, de uma maneira nacional e não tem mais como a gente viver achando que
vai ser resolvido, entendeu? Pelo contrário, é um problema novo que surge a partir de uma situação nova que tem, que é o processo eletrônico. Boa. Muito bom, gostei. Vamos marcar esse Com próximo. certeza. Show, Já muito tá bom. convidado, já tá Doutora convidado. Carol, doutor Cláudio Afonso, desde já agradeço novamente Pô, conte com a gente sempre. por estar aqui. Não, você não. Você já... Você mora aqui, Foi meu só uma amigo. brincadeirinha. Eu estou agradecendo primeiramente aqui a doutora Carol por Obrigada. disponibilizar seu tempo, seu notório conhecimento administrativo, né? Com certeza vai agregar muito para todo Com mundo. certeza. Agregou muito para mim, com certeza. Eu sou quase zerado em direito administrativo, hoje já sei 0,01, já evoluiu um pouquinho, mas se a gente evoluir um pouquinho todos os dias, a gente melhora, né? Então, partindo dessa premissa aí, desde já agradeço por ter compartilhado com a gente esse conhecimento e já fico convidado para o próximo podcast. Demandas predatórias. Demandas predatórias. Top. Muito obrigada, gente. Amei estar aqui com vocês. Foi realmente uma conversa tranquila. E eu acho que o direito é isso. A gente tem que sair daquele negócio de palavras difíceis, de que todo mundo tem que estar ali, sendo extremamente formal. E quando a gente passa para a parte de entender o direito de uma maneira mais geral e trazer ele para que todos possam ter acesso, é muito legal esse projeto de vocês. Para fazer direito, ele tem essa cara de dar acesso às leis, que todos nós deveríamos saber. Só que até isso é complexo, né? Se a gente que é do direito está sabendo de todos, imagina... De todas, de quase nenhuma, né? Exatamente. Imagina a população que mais precisa saber dos seus direitos. Então, qualquer projeto que dá acesso à população, eu acho incrível. Então, fiz questão de estar aqui. Muito obrigada. E podem contar comigo com demandas predatórias, centro de inteligência. Estamos Legal. aqui. Já estamos contando. Já, com certeza. Doutora, muito obrigado mesmo. Obrigada, Claudão, gente. valeu, meu amigo. Beijo.